hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos estudado as igrejas do Apocalipse. 7 igrejas. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias, Apocalipse capítulo 3. E vamos estudar um pouco, vamos ouvir um pouco, a hora urge, mas nós estamos no controlando, sobre a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, atualmente na Turquia, região da Turquia. Uma igreja que não mais existe, uma região onde a maior parte do povo estava convertida ao Evangelho. Hoje é uma igreja morta, uma igreja que não continua, não tem vida, mas uma igreja que foi avisada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 até o meia dúzia. Vamos lembrar o que está acontecendo. O último apóstolo vivo é João, todos os outros já morreram. João está bem velho. Ele está preso na ilha de Patmos, bem próximo ali no litoral da Turquia, hoje Turquia. Ele tem então a visão de Jesus Cristo, que dita sobre as últimas coisas. No momento de perseguição terrível em que a igreja vivia, Jesus fala da igreja que se tornar fiel, guardada, ela terá a certeza da vida eterna. O livro de Apocalipse é difícil de entender, também chamado livro das revelações, já que ele usa muitos códigos, muitos símbolos, incompreensíveis para os romanos na época, mas perfeitamente compreensíveis para os cristãos. Para nós entendermos, naquela época, se você dissesse que era um cristão, você poderia ser preso, seus bens poderiam ser confiscados. Então, como eles se identificavam? Eles desenhavam no chão com um pé um peixe. Lembrando que Jesus disse que nós seríamos pescadores de homens. A ideia é, os romanos não compreenderiam, mas os cristãos sim. Temos alguma dificuldade, já que alguns símbolos, algumas figuras nos são desconhecidas 2000 anos depois, já que esse texto foi escrito lá pelo ano 65, 70 da nossa era, depois de Cristo. Nós vamos ler, vamos meditar e vamos aplicar na nossa vida. Senhor Deus, com alegria, com respeito e temor, leremos a Tua palavra. E pedimos, Senhor Deus, a iluminação da porção santa para que a compreendamos. Pedimos, Senhor Deus, que o pregador seja instrumento Teu no trazer a Tua palavra. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos. O que não deixemos de lado, mas fala aos nossos corações, nós precisamos Te ouvir. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos alternar o texto, Apocalipse 3, versículos 1 até o meia dúzia, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, verei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos, mas nem todos nós queremos ouvir. Nem todos nós conseguimos entender. Mas Deus vai falar. Porque Deus trouxe cada um de nós aqui hoje para ouvir. Ouvirmos algo especial para as nossas vidas. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Estamos ontem aqui no trabalho da Missão Kaiowá. Aí um pastor contou uma história real, escrita num dos livros, que ela é muito utilizada na evangelização de indígenas. Um casal indígena
em que a esposa era convertida, o marido não. E o marido era muito mal para a esposa, maltratava, bebia, tratava mal. E não queria saber de Deus, não queria saber da igreja, mas a esposa todo domingo ia à igreja, louvar, adorar a Deus e pedir pela vida do seu marido, pela sua casa. Mas o marido a maltratava. E sempre que ela ia à igreja, ela levava o seu cachorro. O cachorro ia com ela. E ela começou a se sentir doente e disse para o seu marido: eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas você vai se lembrar de mim. E Deus vai transformar a sua vida. E aquele homem não ouviu o que a sua esposa falou, continuava tratando mal, até que ela realmente morreu de tristeza, desgosto, doente. E aquele homem continuava a beber todos os domingos. Mas é interessante que logo depois que ela morre, no primeiro domingo, ele foi beber, deixou o cachorro dentro de casa e o cachorro passou o domingo inteiro latindo e uivando, incomodando os vizinhos, os moradores próximos. Ele ficou preocupado. Então ele resolveu dar um pouco mais de liberdade. E no domingo seguinte, ele ao ir beber, ele saía de manhã, só voltava no final do dia. Ele fez um cercado, colocou o cachorro ali e foi beber. E quando ele voltou, o cachorro tinha fugido. Amado, sabe o que o cachorro fez? Ele pulou o cercado, foi até a igreja e sentou embaixo da cadeira onde a sua dona sentava. E ficou assistindo o culto, assistindo todas as programações, sentado embaixo da cadeira. Quando terminou a noite, o pastor fechou a igreja, o cachorro voltou para casa. E o dono ficou revoltado, bateu no cachorro muito. E no domingo seguinte, mesma coisa. O cachorro fugiu. E aí ele falou: quero ver onde esse cachorro vai. E foi até a igreja. E viu o cachorro sentado. E embaixo da cadeira ele falou assim: eu vou arrebentar esse cachorro de pancada e agora. Pegou um pedaço de pau, entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, ele ouviu o pastor pregando. E ao ouvir o pastor pregando, ele lembrou da sua esposa. Esse homem foi transformado e se converteu. Hoje é um pastor indígena. E ele lembrou das palavras da sua esposa: você vai lembrar de mim. O que Deus quer de nós é exatamente o que esse cachorro fazia. Fidelidade. Fidelidade. Esse cachorro amava a sua dona. Ele continuou indo ao local onde ela sentava todo domingo. Imagina aquela senhora chorando, orando, pedindo pelo seu marido, pedindo pela transformação daquele coração duro. Deus quer de nós assim. Fidelidade. Vamos repetir? Fidelidade. Porque às vezes, irmãos, nós temos uma aparência externa que não condiz com o que nós pensamos, sentimos e fazemos. Hoje eu estou com esta roupa diferente, é um dia de festa, mas eu sou como vocês. Tenho dores, tenho alegrias, tenho tristezas, tenho fome em excesso, não é? Mas das nossas dificuldades de vida, nada pode nos separar. E Deus não quer de nós um exterior. Deus quer de nós um interior, um coração transformado. E a igreja em Sardes tinha essa dificuldade. Olha lá, vamos tentar primeiro conhecer quem é esta igreja de Sardes. Sardes era uma cidade muito fortificada. Ficava num ponto alto, cercada de muralhas muito altas. E os moradores de Sardes achavam que era impossível que ela fosse dominada pelo inimigo. E eles descansavam. E no ano 529 a.C., a cidade de Sardes é invadida pelo rei Ciro da Pérsia. Depois de 14 dias sitiadas, os inimigos passam pelo único ponto vulnerável da cidade, por baixo das muralhas. E os soldados estavam descansando. Eles achavam que era impossível serem invadidos. Por isso eles entendiam quando Jesus disse: sede vigilantes, sede vigilantes. Cuidado com o que está acontecendo. Posteriormente, no ano 218 depois de Cristo, antes de Cristo, Antíoco Epifânio, grego, dominou a cidade da mesma forma. Entrou por baixo das muralhas, porque a vigilância e os soldados estavam descansando, achando que era impossível serem dominados pelo inimigo.
Mais uma vez, eles compreendiam que Jesus disse na carta: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. A cidade foi reconstruída, se transformou numa grande cidade rica, mas quando João escreve esta carta, era uma cidade que vivia em pecado, uma cidade que vivia na luxúria, uma cidade que vivia de prazeres. E ali havia uma igreja forte. A igreja de Sardes era uma igreja poderosa. Era uma igreja que tinha um nome conhecido, um nome famoso na região. Uma igreja que tinha vida. Uma igreja que praticava obras, muitas obras, mas não tinha dignidade com Deus. Eles não faziam isso para a glória e honra de Deus. Eles faziam isso para se autopromoverem. E nesse momento, Jesus Cristo está olhando a sua igreja, está olhando o interior da sua igreja. Jesus Cristo está olhando o coração dos que ali estavam. E Jesus Cristo está dizendo que esta igreja precisava reviver. E os habitantes de Sardes entendiam isso, porque na cidade de Sardes havia o templo de adoração à deusa Cibele, que era considerada a deusa que poderia reviver os mortos. E pessoas muito doentes vinham de longe, pediam pelos seus parentes já moribundos para que pudessem continuar vivos ou mortos, estavam e reviverem, nada acontecia, não é? E aí Jesus diz assim: vocês têm que reviver, não pela deusa Cibele, mas pelo Espírito Santo de Deus, que pode atuar em cada um de vocês, porque a igreja está morta. Mas ainda havia um grupo fiel na cidade de Sardes. Amados queridos irmãos, Jesus conhece a sua igreja. Olha no versículo 1, logo do capítulo 3, ele diz assim, olha lá, Jesus dizendo a João, que nos transmite essa mensagem, ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número perfeito, é o 3 da Trindade, mais o 4 da criação, 3 mais 4, 7. Essa palavra Deus está falando para todas as igrejas do Senhor Jesus. E para as 7 estrelas, os seus pastores que na frente da igreja estão: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Uma igreja que produzia, uma igreja que tinha obras, uma igreja que Jesus não chama atenção de nenhuma doutrina errada, nem de Balaão, nem de Nicolaítas, como vimos anteriormente, mas era uma igreja que não tinha amor. É uma igreja que não entendia e compreendia que tudo é para a glória e honra de Deus. E Jesus diz que a sua igreja está com as vestiduras sujas, sujas de pecado, sujas de pecado. O diagnóstico de Jesus desta igreja é que a igreja vivia de aparências. Aos olhos observadores, parecia ser uma igreja viva, dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida, vigor, mas ela estava morta. Ela tinha aparência, mas a maioria dos seus membros ainda não eram efetivamente convertidos, transformados pelo Espírito Santo. Quando Jesus olha esta igreja no versículo 2, diz: não achei as suas obras íntegras diante do meu Pai. Não achei as suas obras íntegras, porque elas foram feitas não para a glória de Deus, mas para a glória do homem. A igreja tinha uma vida dupla, honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Os cultos eram solenes, mas sem vida, vazios de sentido, mas bonitos e prazerosos de participar. Os crentes estavam falsamente satisfeitos, confiantes, mas não tinham temor a Deus. O que o diabo fez com essa igreja? Ele contaminou esta igreja com o mundanismo. O diabo não estava perseguindo os cristãos, não estava prendendo os cristãos em Tarso, como em outras regiões, mas ele estava atuando no interior, no coração dos que participavam desta igreja. E Jesus diz que eles estavam com as suas vestiduras sujas, contaminadas pelo pecado, é o símbolo da corrupção. Os crentes em Sardes não tinham coragem de ser diferentes,
eram como Sansão, juiz Sansão, lá no livro de Juízes, né? Abençoado por Deus com uma força enorme, mas um adolescente espiritual. Não eram como Daniel, que dizia assim, sendo adolescente, não quero me contaminar com as coisas do mundo. E Jesus dá ordem para esta igreja. Jesus está dizendo que esta igreja está morta e ela pode reviver se ela entender e compreender os seus erros. E aqui está, olha lá no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido, lembra-te e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, verei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora verei contra ti. Amados, queridos irmãos, lembra-te lembra do teu primeiro amor, lembra do teu momento de salvação. Lembra quando você tremeu no seu coração e sentiu o amor de Deus, chorou, caiu no chão, reconheceu que você agora estava se tornando uma nova criatura? Nós não gostamos de lembrar, e mais ainda não gostamos de guardar, como Jesus manda. Muitos casais, quando fazem um casamento, fazem juras de amor, promessas de amor, prometo amar na dificuldade, na pobreza, na dor, no sofrimento, e quando vem as dificuldades, as promessas são deixadas de lado. Muitas vezes as pessoas vêm à casa do Senhor, prometem, se contorcem, levantam as mãos, vêm as dificuldades e esquecem. Vêm as vantagens do mundo e tiram a pessoa da casa de Deus. Ou mantém a pessoa aqui, mas o coração dela está no mundo, como a igreja de Sardes. Então Jesus diz, lembra. Segundo, guarda o quê? Eu achei muito bacana o teu reverendo Homer, quando estava aqui pregando, e ele falou assim, olha, eu vou ensinar vocês a gravar um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Querem gravar um salmo comigo? Então vamos lá, vamos gravar o Salmo 119. José, alguns estão rindo porque o Salmo 119 tem apenas 176 versículos. Ele é enorme. Mas o resumo do Salmo 119 está no versículo 105 dele, que nós conhecemos de cor. E diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E nós vamos ver cada versículo repetindo esta ideia, falando não apenas em palavras, mas falando sobre os decretos de Deus, as leis de Deus, os juízos de Deus, os estatutos de Deus, os preceitos de Deus, as palavras de vida, o entendimento, a promessa. E a ideia é sempre a mesma, é o ensino de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós precisamos conhecer, lembrar e gravar no nosso coração, senão não adianta, irmãos. A gente passa aqui algumas horas no domingo, nosso coração treme, o nosso corpo se alegra. E se nós não levarmos Jesus Cristo conosco, o que adianta? Por isso Jesus disse para esta igreja, lembra? Segundo, guarda a palavra de Deus, que é a luz, que é a lâmpada, que mostra onde você está vivendo, aonde você está caminhando. Terceiro, arrepende-te, confessa os teus pecados, avalia a sua vida, por onde é que nós temos andado? Aonde é que este caminho está me levando na vida? Talvez eu esteja caminhando, ou nós estejamos caminhando para um local onde vai gerar a destruição da nossa casa, a destruição da nossa família, o afastamento de Deus, uma tristeza ou uma doença devido a um vício. Jesus diz, arrepende-te. E quarto, vigia. Vigia. Lembra? Guarda, arrepende e vigia. Vigia. Lembra a parábola do joio e do trigo? O homem planta trigo e espera. E nesse período de espera, alguém planta joio. E ali agora está misturado o joio e o trigo. E agora, quem é o joio e quem é o trigo? Ou como separar o joio e o trigo da minha vida? Alguém deixou de vigiar.
Porque nesse momento, quando a cidade de Sardes se achava forte e poderosa, quando os soldados descansaram da sentinela, os inimigos entraram por baixo das muralhas e dominaram a cidade. E às vezes o inimigo está entrando por baixo das nossas muralhas, tomando conta dos nossos corações e nos afastando da vontade de Deus, do ensinamento de Deus. E aí Jesus disse para esta igreja: reaviva, volta a viver. Jesus disse que aquele que caminhar com ele vai ter uma vestidura limpa, branca, demonstrando santidade. Quem não se envergonha de Cristo terá o seu nome proclamado no céu pelo próprio Cristo. Quando nós morremos, nossos nomes são cortados dos livros na terra. Deixamos de existir, deixamos de ter identidade, deixamos de ter CPF e passamos a ter uma certidão de óbito. Mas quando nós morremos, nós temos a nossa nova nacionalidade, a nossa certidão de nascimento no céu, de entrada no céu. É para lá que nós vamos, irmãos. A vida é passageira. A vida é passageira. A vida é muito rápida. Quando nós paramos, eu tenho 38 anos de casado e acredito que cada um de vocês pode confirmar. Parece que eu casei ontem. Parece que eu estou vendo minhas filhas nascendo. Parece que eu estou vendo minhas filhas casando. Meus netos chegando. E lembro a minha avó dizendo assim: a vida é rápida, muito rápida. Lembro da minha mãe dizendo: a vida é rápida, muito rápida. E eu estou dizendo para as minhas filhas exatamente isso: a vida é rápida, é muito rápida, é um sopro, é um vento. E se nós não sabemos vivê-la segundo a vontade e os ensinamentos de Deus, teremos a tristeza da morte eterna. Concluindo, a hora avança bastante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo vem para adoecer. As práticas mundanas, a busca de poder, de prazer, de riqueza, que não condizem com os ensinamentos da palavra, nos trazem doença. O pecado mata. A vontade de buscar as coisas de Deus traz vida. E Jesus te conhece. O louvor vai tocar aqui e agora a gente vai aplicar na nossa vida. Jesus me conhece. Repita comigo: Jesus me conhece. Jesus me conhece. O texto ele começa dizendo assim: as igrejas são dele. E ele mostra o diagnóstico perfeito do erro daquela igreja. Como Jesus pode escanear a qualquer um de nós e nos conhecer perfeitamente. Quem somos, o que sentimos, o que fazemos. Jesus quer nos ensinar a reviver. Há momentos na nossa vida que nós não temos mais prazer de viver. A dor, o sofrimento, a tristeza, o medo, tiram de nós a alegria da vida. Parece que os dias se somam sem nada de novo ser trazido. Não temos a alegria do acordar, nem a alegria do dormir. Jesus diz para nós que Ele pode nos dar um novo sentido de vida. Mas para isso, lembra do amor de Deus. Lembra que Jesus Cristo morreu por você para te dar vida em abundância. Segundo, guarda isso no fundo do seu coração, para que isso não seja perdido no meio do seu dia a dia tão corrido. Deus chamou com tanta intensidade que deu seu Filho Jesus para morrer por você. E agora se arrepende. Pede perdão a Deus. Quarto, vigia. Porque o inimigo vem como alguém que tenta entrar nas brechas da nossa vida. E aí Jesus garante a cada um de vocês, a nós, uma vestidura limpa, santa, sem pecado. Jesus garante a nós a vida eterna, o estar com Ele no céu, numa vida melhor do que essa, onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza. No momento dele, na hora dele, Ele
vai chamar. Nova vida. A igreja que adorava a deusa Cibele, que eles imaginavam que podia reviver os mortos. Jesus diz para eles: vocês estão mortos, mas o Espírito Santo de Deus pode reviver este amor em seus corações e lhes dar uma nova vida. Nova vida. Uma nova vida. É o que nós queremos. Neste mundo que vivemos, neste Brasil que vivemos, nessa cidade corrupta, horrorosa, em que temos medo das autoridades, um governo que nos tira muitas coisas e pouco nos dá. Nós queremos vida, mas a vida que Jesus pode nos trazer, não a vida dos homens. Eu convido a quem puder a estar em pé nesse momento a fecharmos nossos olhos e orarmos terminando. Eu convido a você em pé a olhar para a sua vida e pensar. Pense no caminho que você está seguindo. Onde esse caminho vai? A palavra de Deus diz que o caminho é estreito e difícil, é o que leva ao céu. O mundo oferece um caminho largo, fácil, mas que leva à perdição. Vida. Essa é a promessa de Jesus Cristo lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a cada um de nós, Senhor. Assim como Tu conhecias a cada um que fazia parte da igreja de Sardes. E Tu sabes, Senhor Deus, que o mais importante é o sentir, é o ser interior, é a intimidade contigo. O fazer, Senhor, tem que ser consequência do que sentimos, do Teu grande e imenso amor, que deve ser respondido com a nossa vida. A igreja em Sardes, Senhor Deus, não existe mais. Esta igreja acabou. Ela se foi. Mas nós queremos continuar, Senhor Deus. Queremos continuar nas Tuas mãos. Queremos sentir a alegria da vida. Queremos ter certeza dessa vida eterna. Queremos vestir vestiduras brancas, alvas como a neve. E podemos falar ao mundo do que Tu és para nós. Tu és o Deus Pai, o Deus vivo, onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o Deus Criador de todas as coisas, o mantenedor de tudo. Mas mais do que isso, Senhor, Tu és o Deus Pai. Tu és o Deus que conhece a cada um de nós pelo nome. Tu és o Deus que nos enxertou na videira. Tu és o Deus que permite que nos chamemos de Papai, Paizinho. Senhor, que o nosso amor por Ti jamais se esfrie. Que as nossas vidas estejam sempre prostradas aos Teus pés, e tudo, e em tudo que vivemos, seja para a glória
para a honra do teu santo nome. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz. E se há alguém aqui que ainda não provou do teu amor, não, pastor, ou uma pregação, mas que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo toque essa vida, me fazendo entender que em Ti, e somente em Ti, nós temos vida, é vida em abundância. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Podemos sentar.